Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa. E eu começava por lhe perguntar fazer-lhe uma pergunta sobre património, Sra. Ministra. E antes de lhe perguntar sobre modalidades de apoio ou sobre apoio que o Estado vai dar ao património, eu começava por lhe perguntar pela isenção fiscal que vai tirar ao património. Porque a verdade é que este orçamento vem propor a revogação da isenção de IMI ao património classificado, ou pelo menos que ela exista sempre necessariamente. E isto significa, a não ser que o património seja do Estado, caso em que continuará a ter a isenção. E isto parece-me particularmente preocupante, Sra. Ministra, porque quer dizer que, para o Governo, o património, se for privado, é uma espécie de parente pobre da cultura. E eu gostava aqui de lhe citar uma carta que o ICOMOS Portugal escreveu à Comissão de Cultura e à Comissão de Orçamento e Finanças sobre este assunto. Porque a verdade é que esta isenção de IMI ao património classificado está a ser discutida entre proprietários e administração tributária há cerca de mais de 10 anos, desde 2009. E ao fim de vários recursos e de muitas ações judiciais, os tribunais deram finalmente razão aos contribuintes, aos proprietários e mandaram o Estado e a administração tributária devolverem com juros o dinheiro que tinha cobrado em sede de IMI. E como é que o Governo reage a isto? O Governo decide agora que vai revogar a isenção e passá-la para a escolha dos municípios. E diz o ICOMOS Portugal, não é o CDS que o diz. Diz, esta isenção começou a vigorar em 1 de janeiro de 1989. Sobreviveu à reforma da tributação do património de 2003. E, apesar de ver diminuído o seu âmbito de aplicação, sobreviveu à crise de 2008 e à intervenção da Troika em Portugal. E eu cito mais uma vez, a manter-se a proposta constante da Lei do Orçamento do Estado para 2020 não sobreviverá ao primeiro orçamento do Estado com superávit da história da democracia portuguesa. É isto que o Governo acha sobre o património classificado. E mais diz, vai contra o espírito de bases da Lei do Património, vai contra o espírito da Lei de Bases do Património Cultural, vai contra a lei e contra o bom senso, porque o Governo mantém, e bem, como lembra o ICOMOS, a isenção de IMI para os prédios ou parte de prédios afetos às lojas com história, reconhecidos pelos municípios como estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social e local e que integrem o inventário nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e social ou social local. Ou seja, considera o Governo que os interesses extrafiscais subjacentes à manutenção do comércio local tradicional, que nós reconhecemos, são superiores aos interesses extrafiscais subjacentes à manutenção e à conservação do património privado que esteja classificado. E mais, eu também gostava de perceber se o Governo entende que esta proteção ao património classificado já não deve existir, ou pelo menos não deve existir com caráter necessário e obrigatório, porque é que se mantém então a isenção de IMI no que toca às aquisições de prédios individualmente classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. O que eu pergunto é o seguinte, Sra. Ministra, porque é que há um critério no que toca à manutenção e ao cuidado com o património e depois há outro critério no que toca, por exemplo, à compra e venda desse mesmo património ou às lojas com história. Aquilo que nos parece e que é óbvio é que se o património está classificado, e este assunto foi discutido e tem sido discutido, que eu me lembro, em quase todos os orçamentos de Estado ao longo de anos, se o património está classificado, isso implica que os seus proprietários têm obrigações que não existem para quem tem propriedade fora destes espaços. E, como tal, a isso deve corresponder um reconhecimento da parte do Estado, que no caso era feita com uma isenção fiscal. E, Sra. Ministra, antes de se discutir os apoios que o Estado dá, discute-se, e eu acho que se deve discutir, este caso, porque este caso é a tributação que o Estado pode passar a impor a estes proprietários. Bom, isto em primeiro lugar, porque eu confesso que não compreendo qual é o objetivo desta revogação de isenção. Em segundo lugar, aquilo que a Sra. Ministra disse como, chamou-lhe, creio eu, o IVA das touradas. Bom, nós não estamos propriamente
a discutir o IVA das touradas. Nós estamos a falar na proposta do Governo e na decisão do Governo de excluir as touradas das atividades culturais para efeitos fiscais. É isso que está em causa. Ou seja, a Sra. Ministra, para efeitos fiscais, considera que as touradas deixaram de ser cultura. E a Sra. Ministra diz que preferia discutir as políticas estruturais. Sra. Ministra, eu também. Não foi o CDS que trouxe de novo este assunto ao Parlamento. Quem trouxe de novo este assunto ao Parlamento foi o Governo. Um assunto que já foi amplamente discutido na passada legislatura. Eu compreendo que um orçamento como este, que traz poucas novidades, tenha a necessidade de algumas medidas para inglês ver. No caso, eu chamaria medidas para a geringonça aprovar. Eu percebo qual é a necessidade desta disposição. Mas ela é injusta e é, sobretudo, inaceitável. E eu explico-lhe porquê, Sra. Ministra. Primeiro, a Sra. Ministra quer transformar o seu gosto pessoal ou o gosto institucional do Governo em política cultural. A cultura não é o que a Sra. Ministra, eu ou qualquer um dos senhores deputados gosta ou não gosta. A cultura é aquilo que é a nossa tradição e que é culturalmente aceitável. Eu aqui até gostava de lhe lembrar aquilo que dizia Manuel Alegre sobre este assunto, em que ele falava de uma ditadura do gosto e perguntava como é possível esquecer tantos conselhos a troco do quê? Do resto da geringonça ou da ditadura do gosto? E, portanto, das duas uma, Sra. Ministra. Ou a Sra. Ministra considera, mal do meu ponto de vista, considera que a tauromaquia não é cultura. Eu gostava, por exemplo, de saber se vai propor também a extinção da secção de tauromaquia do Conselho Nacional de Cultura. Porque se o considera, então considera-o para tudo, não considera apenas para efeitos fiscais. Ou a Sra. Ministra considera que o seu gosto não tem que fazer lei em Portugal. E como tal, não é por via fiscal que vai estar a incluir ou a excluir a cultura, a tauromaquia. E, em segundo lugar, eu também gostava de dizer uma coisa, porque nós estamos aqui às voltas sempre com o mesmo assunto. Vamos lá ver. Ou a Sra. Ministra considera, como aqui já disse, que esta questão é civilizacional, então tenha a coragem de avançar com a medida que realmente quer, que é proibir as touradas, e vamos discutir isso, porque é isso que querem pôr em cima da mesa ao fim de todas estas coisas, ou então não quer fazer isso, percebe que os portugueses não querem isso, e então o IVA da cultura é o IVA da cultura, seja a cultura que a Sra. Ministra gosta, seja a cultura que a Sra. Ministra não gosta. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Beireles. A palavra à Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca, para responder. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Bom, em síntese, a posição do PSD é sobre a isenção fiscal do IMI e touradas. É isto. É esta a visão do CDS para a cultura. CDS. Bom, quanto à questão do IMI, Sra. Deputada, a questão é bastante mais complexa do que apenas uma redução ou uma alteração do ponto de vista fiscal. A questão que se colocou ao longo, desde 2016, na verdade desde a Lei de Finanças Locais, relativamente ao artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, precisamente aqui em causa, suscitou várias dúvidas, algum contencioso administrativo e a questão que, enfim, o Governo, um pouco na sequência desta discussão administrativa, aqui optou é precisamente para, considerando que os municípios têm poderes tributários próprios, precisamente no quadro da Lei das Finanças Locais, não é desde 2019, Sr. Deputado, é desde 2016, porque a questão reporta aí, e alguma da jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo precisamente situa nesse momento da Lei das Finanças Locais. O que está aqui em causa é precisamente, considerando que os municípios têm poderes tributários próprios, que a opção, precisamente por estes benefícios fiscais, devem ficar na disponibilidade dos municípios, assim, no fundo, sendo consequente com o que foi a alteração em 2016 da Lei das Finanças Locais. Esta é a questão, Sra. Deputada, não há muito mais nesta questão para além disto. Foi uma avaliação que foi feita pela área, enfim, de assuntos fiscais, naturalmente, mas também na sequência de muita discussão a nível de algum contencioso nos tribunais administrativos e fiscais ao longo dos últimos anos.
Quanto à questão da IVA da tourada, Sra. Deputada, repito o que já disse. A posição do Governo não é novidade, a posição em 2020 é a mesma que em 2019. A única novidade em matéria de IVA na cultura é mesmo a proposta de redução de IVA para museus e monumentos privados e municipais, assim equiparando em matéria fiscal à situação que existe nos museus e monumentos a nível da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. Obrigado, Sr. Presidente.